Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Sou o professor Gustavo Sidney e hoje nós vamos começar uma jornada pelas águas. Águas é um grande tópico do edital porque engloba tanto tratamento de água, tratamento de esgoto, aproveitamento hidrelétrico, irrigação, drenagem e barragens. Vamos passar por tudo isso aí em aulas separadas. Hoje nós vamos começar com um tema moderno que está em evidência, principalmente para o Tribunal de Contas de Minas Gerais. E se você gostar desse vídeo, se inscreve, dá um like, isso ajuda o canal a crescer, atingir mais pessoas. E lembre-se, ao final de cada aula teórica, teremos uma aula de resolução de questão. Ok? Então vamos começar. Aproveitamento hidrelétrico, irrigação e drenagem. Vamos entender primeiro o ciclo hidrológico, né? Para a gente poder saber aonde a água vem, para onde a água vai. O ciclo da água a gente fala que é um ciclo fechado, porque a água é é um elemento que não some, não degrada, não desaparece, ela simplesmente transforma de estado. Isso aqui acho que provavelmente todo mundo já viu, né? A água precipita, né, em forma de chuva, escorre, né? Alguma parte fica nas geleiras, escorre, a gente tem o escoamento superficial, né? Aí a bacia tende a concentrar água num canal, né? Que aí forma os rios e córregos, né? Parte volta para o mar. A maioria da chuva nossa é no oceano, né? Então, temos uma parte que infiltra, uma parte que percola pelo solo e volta a florar e cai no rio. Outra parte fica no aquífero. E aí, depois que faz todo esse processo, as lâminas de água, né? Mares, oceanos e rios, lagoas e espelhos de água, de qualquer forma, evapora, volta para as nuvens, né? E o ciclo se repete infinitas vezes. Vamos aqui já a um tópico que frequentemente aparece em concurso, que é os usos múltiplos da água. O que seria isso? O aproveitamento de múltiplos de água são projetos hidráulicos que combinam diversos usos da água em um mesmo aproveitamento ou bacia hidrográfica, maximizando o benefício econômico, social e ambiental, diferente dos aproveitamentos simples, que é apenas geração de energia ou irrigação. Dentro dos usos múltiplos, a gente tem geração de energia, abastecimento de água, irrigação agrícola, navegação fluvial, controle de cheias, turismo e lazer, piscicultura e saneamento. Aqui eu já vou fazer uma ressalva que é um dos temas, quando cai esse assunto, é o tema mais cobrado, porque tem uma hierarquia entre os usos de água. O abastecimento de água para consumo humano e dessedentação animal é prioritário em face dos outros, porque é uma condição de vida, né? Então, sempre que perguntar qual que é o primeiro, a hierarquia, né? Quem que é o mais prioritário? É o abastecimento de água, que é consumo humano e dessedentação animal. Aí depois vem geração de energia, e vai, saneamento, até, enfim, caindo de hierarquia, quanto menos relevante for, mais lá para baixo tá, né?
Conflito entre usos. Aqui a gente entra na hierarquia. Geração vezes irrigação. Conflito no time de demanda, energia de pico vezes demanda diária. Geração vezes navegação. Variação de níveis afeta calado de embarcações. Controle de cheias vezes geração. Necessidade de esvaziar reservatório em períodos chuvosos reduz geração. Porque o armazenamento de água nada mais é que uma grande bateria. Imagina que aquela massa de água que tem na represa ali é como se fosse uma bateria, que a gente vai liberando a água e vai gerando energia. Se eu tenho que baixar esse nível de água, teoricamente ela pode vir a faltar, né? E aí gera um conflito entre geração de energia, né? Porque eu tenho que soltar água para gerar energia, mas aí eu tenho que levar em consideração o calado dos barcos, que é o que? É o nível que o casco do barco fica dentro da água. Esse é o calado. Também é tema de prova, porque quando cobra portos, geralmente o calado está ali dentro das alternativas. Porque quando você vai fazer ali dimensionamento de cais e canais de navegação, o calado é um dos fatores. Então, a gente vê aí que a necessidade de esvaziar um reservatório para gerar energia pode afetar a navegação. Conflito social, deslocamento de comunidade vezes benefícios regionais. Né? Ambiental, impacto no ecossistema aquático vezes benefícios socioeconômicos. Então são aí alguns conflitos que pode ter no uso da água, né? Compensação financeira por explorar recursos hídricos, né? O dever de ressarcimento pela utilização da água pública para gerar energia. Então, quando você vai implantar uma hidrelétrica, por exemplo, tem que pagar uma espécie de royalties às populações lindeiras ali, que são aquelas populações que moram em volta do reservatório, por exemplo, né, para compensar de uma forma a influência da usina na vida dessas pessoas. Porque a gente sabe que uma usina afeta a fauna, né, o trânsito dos peixes na hora da piracema, frequentemente tem acúmulo de algas na água, porque se você reduz a vazão ali, acumula água e alga, né? Então muda um pouco da qualidade da água também. Então é sobre isso essa ressarcimento da utilização de água pública para gerar energia. Análise de conflito e priorização de usos. Aqui vamos voltar ali sobre o que a gente já falou. Aqui é sobre vazão, que é bom você saber, mas não muda muito, que é meio óbvio. Vazão mínima necessária para manter a integridade do ecossistema aquático, a jusante da barragem, que daí você manter esse fluxo da água para a população que está à frente da barragem, né? Você não reduzir tanto a vazão de água e também não aumentar tanto a vazão de água para não causar inundação lá na frente, né? Algumas estratégias de resolução de conflito, que é aumento da oferta, redução da demanda, alocação negociada, integração com outras políticas, né, de saneamento, energia, integração de fontes solar e eólica para diminuir a dependência da hidrelétrica, né? Então, isso aqui são questões que, se você passa por cima aqui, na hora de acertar, de analisar ela, você consegue ir pela lógica ali, na resposta correta. Vamos agora à parte mais fundamental dessa aula de aproveitamento hidrelétrico, que são as hidrelétricas. Conceitos fundamentais. O que é uma hidrelétrica, né? É a energia potencial gravitacional da água armazenada em um reservatório, é transformada em energia cinética quando ela escoa através de estruturas de adução.
Essa energia cinética é então convertida em energia mecânica nas turbinas hidráulicas e finalmente energia elétrica pelos geradores. Esse trecho aqui diz muito, né? Porque é aquela massa de água armazenada que através da gravidade ela vai passar por uma tomada de água, vai ir para a turbina, que depois a gente vai falar dos tipos de turbina, né? Que é Pelton, Turbo, Michelbank e infinitas outras, mas são variações das três, né? Que é da Francis, Pelton e Michelbank. E a cadeia da transformação energética, né, que é energia potencial do reservatório, que é a massa de água ali, que é transformada em energia cinética através do escoamento pela tomada de água, vira energia mecânica, né, na turbina, e o gerador ali da turbina, acoplado à turbina, faz com que vire energia elétrica. Aqui está uma fórmula do potencial, né? Que é a densidade específica da água, vezes o volume da água, vezes a gravidade, vezes a altura de queda. Né? Aí a gente tem a energia potencial. É importante entender essa fórmula, porque ela mata muita questão, né? De potência hidráulica disponível e é a equação fundamental da energia potencial, que é basicamente a mesma, né? Que é a potência em watts ou quilowatts, né, de uma hidrelétrica, por exemplo, é o rendimento global do sistema, né, porque a gente tem perda pela própria transformação de energia, né, e também da eficiência do gerador e da eficiência da turbina também, e outras algumas influências ali de manutenção. Então a gente tem o rendimento, a massa específica da água, e a gravidade, a vazão da turbina e a altura da queda líquida, né, ou a altura da água em relação ao eixo da turbina. Exemplo, uma usina com a vazão de 100 metros cúbicos por segundo, com uma altura de queda de 50 metros e um rendimento de 90. A potência dessa usina vai ser o rendimento, ou você pode chamar também de eficiência, 0,90 vezes 1000, que é o peso específico da água, né? Vezes 9,81, que é a gravidade, vezes 100, que é a vazão, vezes a altura de queda. A gente tem que essa usina hidrelétrica tem um potencial de 44 megawatts, é watt pra caramba, dá para abastecer aí uma cidade de pequeno porte tranquilamente, até de médio porte. Temas recorrentes em concurso, que é o cálculo da potência a partir da vazão e a queda, influência do rendimento no potencial final, diferença entre potência bruta e potência líquida, fatores que afetam a eficiência, que são perdas hidráulicas, mecânicas, que é o que eu comentei ali, que você pode, falta de manutenção, né? A transformação de energia, a perda hidráulica, o próprio arraste da água na tubulação, as curvas, tudo isso influencia, né? Relação entre e também um outro tema é a relação entre a vazão, a queda e a potência gerada. Dito isso aqui, a gente já tem um acervo para responder muita questão sobre hidrelétrica. Porque para tema de engenharia civil, geralmente não vai tão mais a fundo do que isso aqui, né? Ela acaba indo daí para definição das turbinas, para os elementos que compõem uma hidrelétrica. E isso aqui é o essencial para você saber sobre aproveitamento de potência de hidrelétrica. Aqui a gente tem uma classificação que é muito utilizada, cai bastante também, e é importante até para você, para a sua vida, para você saber. Frequentemente as pessoas comentam sobre isso aqui e você não pode ficar boiando. Uma central, que é o tamanho, a classificação da usina em referência à produção dela, né?
ao quanto que ela consegue, a capacidade de produção, ela entra numa geração. Isso aqui é importante por quê? Por causa das licenças ambientais, tá? Extremamente importante isso aqui, porque quanto maior a potência gerada ali, principalmente em hidrelétrica, né? O maior impacto vai ter no meio ambiente, as licenças mudam tudo, é mais complicado, a outorga, do uso da água, enfim. Vamos lá então para essas definições. CGH, Central Geradora Hidrelétrica, ela tem uma potência instalada de até 5 MW, é uma usina pequenininha, é mais simples de você conseguir. É pequena em termos, né? Porque 5 MW é muita energia, mas para usina é pequena. Frequentemente, essas usinas são instaladas em propriedades privadas, que o proprietário da terra usa o potencial hidráulico que ele tem na sua propriedade para gerar energia, vender no mercado livre e ganhar um bom dinheiro, né? Só para você ter uma noção, uma usina dessa de 5 MW vai conseguir dar uma renda para o cara em torno de 150 mil reais por mês. Óbvio que o custo de investimento é alto, numa usina dessa aí é em torno de 20 milhões, vamos por aí. Mas o retorno também é bom, né? Menor complexidade administrativa e técnica, necessita de um registro simplificado da ANEEL, menor complexidade administrativa e técnica, e a exemplo são micro hidrelétricas em córregos e pequenos rios, que é o que eu disse, que é o mais comum em propriedades privadas, né? Agora já vamos para uma usina de médio porte, que seria uma PCH, pequena central hidrelétrica. Ela vai de 5 megas até 30 megawatts de potência instalada. Necessita de um reservatório de até 13 quilômetros quadrados, se não for feito em regime de fio d'água, que depois a gente vai ver que é um tema bem cobrado também. Que o fio d'água você usa a própria vazão do rio sem mexer com o reservatório. Ela é uma usina, é um tipo de tecnologia mais eficiente, que é o que mais tem usado hoje no Brasil, porque evita os alagamentos, né? A PCH, os procedimentos de licenciamento são menos rigorosos que uma UHE, que é uma usina hidrelétrica propriamente, né? Mas ela é um pouco mais complexa que uma CGH, né? Uma Central Geradora Hidrelétrica. Isso influencia também na captação dessa energia, porque você tem que fazer uma infraestrutura para você poder escoar essa energia pelas redes elétricas, e isso é muito caro. Até 5 megawatts é mais fácil de você fazer, porque você tem um transformador mais barato. Vamos aí para uma UHE, usina hidrelétrica. Potência instalada até maior que 30 megawatts, que é essas usinas aí que a gente vê aí do Pará, Itaipu e tal, que geram milhares de megawatts aí, ano. Grande porte, reservatório extenso, maior que 13 km², maior complexidade técnica, ambiental e social, requer avaliação ambiental integrada à AI e estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA. Aqui eu aposto que se a banca vier cobrar sobre hidrelétrica na prova, principalmente com essa tendência que ela tem de cobrar ambiental, ela vai cobrar isso aqui. Avaliação integrada, estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA. Aplicação em grandes rios, geração em larga escala, múltiplos usos como irrigação, navegação, turismo, lazer e tudo que se... piscicultura, né? Tem muito tanque de peixe de criação dentro desses lagos, dessas represas que se formam nessas barragens. Critérios adicionais para PCH, resolução da ANEEL, né? Área de reservatório de eletricidade, não, tal, temas recorrentes em concursos. Diferenciar entre CGH, PCH e UHE.
são questões de classificação, conforme eu disse. Critérios de área de reservatório, menos comum. Procedimento de licenciamentos diferenciados, isso cai bastante. Impactos ambientais e sociais conforme parte. Isso aí já é aquelas questões mais contar a história e tal, que é meio óbvio. Impacto de classificação da ANEEL quanto enquadramento é o que a gente já comentou, que são as licenças que vão ter que ser mais rígidas, né? Aqui são mais aprofundados um pouco, comparando uma com a outra, né? O que uma PCH tem, que uma UHE não tem, né? Que os prazos são mais rápidos, a licença ambiental é única em alguns casos, já em usinas são uma competência do IBAMA, já não é órgão estadual, né? Tem obrigações específicas, exige licença prévia, licença de instalação, operação sistema integrado nacional. Então, olha como que é bem mais complicado. E essas microcentrais hidrelétricas, que é menos de 1 megawatt, que daí já é para abastecer uma fabriquinha ali, um abatedor, um frigorífico, alguma coisa, geralmente a pessoa faz, uma fábrica de ração. Você nem precisa tirar licença para isso aí. Você só pede uma autorização lá que você vai construir. Impacto da classificação, né? Classificação por operação, é o que a gente já comentou, vou adiantar a aula, tá? Depois, se vocês quiserem ler mais sobre isso, vai estar disponível. Aqui são as normas das resoluções e das licenças. Impacto da classificação, licenciamento de PCH, a gente já comentou. O licenciamento da UHE, a gente já comentou. Aqui só está um pouco mais explicado detalhadamente. Que eu acho que para concurso de tribunais não precisa entrar nesse mérito. Agora, se você vai fazer uma prova específica para alguma agência dessa aí, uma ANEEL, alguma coisa, isso aqui você tem que estudar. Impacto da classificação na operação em matriz comparativa. PCH produtor independente, UHE de serviço público, concessão, né? Aqui tem vários outros parâmetros. Avaliação do potencial hidráulico e vazões. Vamos lá. Vazões média de longo termo. Definição: média das vazões médias anuais observadas em um período representativo. Período mínimo 30 anos de dados hidrológicos. Importância: representa a disponibilidade hídrica média anual. Aplicação: base para dimensionamento de reservatórios e geração média esperada. O que isso quer dizer? Para eu prever o quanto que eu vou conseguir gerar de energia e também mitigar os impactos que essa usina vai causar, né? Então, eu vou ter ali, quando a gente estuda aquele negócio de volume morto, o volume nível máximo de operação, nível mínimo de operação, é aqui que a gente está falando. A gente está falando do volume que a gente tem disponível ali. Obviamente que durante o ano esse volume tende a mudar por causa de estiagem, por causa de períodos chuvosos. Então é aí. A fórmula está aqui, que é a soma das vazões, né? Dividido pelo número de tempo, né? De anos, vai ter. Vazão firme é a vazão superada ou igualada em 95% do tempo, ou seja, é aquela vazão que se mantém por mais tempo na mesma condição durante o ano. Ou seja, é aquele período de controle, né? Obviamente que no auge do verão ali, que às vezes dá um veranico muito grande, que fica sem chover e muita evaporação, a água tende a ficar mais baixa, né? Então isso afeta a vazão firme. Vazão de cheia, que é os eventos extremos, né, as máximas vazões.
que aí é nos períodos de monções, né, depois desse período de chuva. No sul a gente tem esses períodos bem definidos ali, bem equilibrados. Agora, quanto mais você sobe para o norte, esses é bem polarizado. Uma época do ano chove muito, que a gente chama de inverno, que na verdade é no verão. O pessoal do norte vai me entender, porque a gente fala que inverno do norte é quando chove muito, porque daí refresca um pouco, que é no final do ano. Então é isso aí, o vazão de cheia no norte vai ser no final do ano, provavelmente, né? Se não tiver nenhum evento aí que mude esse cenário, Laninha, El Niño, né? Isso aqui é uma das coisas que mais cai em prova, que é o tempo de recorrência típico. O que é o tempo de recorrência? É o tempo que aquela vazão vai se repetir. Para que a gente tem isso aí? Para a gente poder construir reservatórios com segurança, com margem de segurança, para atender uma vazão que no futuro possa vir ter. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, Rio Grande do Sul, ano passado, que teve aquelas inundações, foi uma máxima, né? Foi um evento catastrófico, eu diria, mas é um tempo de retorno. Daqui quantos anos vai ter uma outra enchente daquela, né? É esse que serve aqui. Então, quando a gente vai calcular, a gente precisa de um período de retorno, um tempo de recorrência, para dimensionar os vertedouros de 1.000 a 10.000 anos, proteção contra galgamento, barragem 10.000 anos, segurança estrutural, desvio do rio, construção de 25 a 50 anos, estrutura de proteção de 100 a 500 anos, conforme importância. Relação entre vazões, a gente tem aqui o período de retorno, tem que ser maior ou igual que 95%, que é aquela vazão firme, e a vazão mínima. Temos recorrentes em concurso, diferenciação entre os tipos de vazão, cálculo do período de retorno, aplicação de cada vazão no dimensionamento, análise de frequência de vazões, impacto da variabilidade climática na disponibilidade hídrica. Vamos agora aqui, curva de permanência e elementos topográficos. O que é curva de permanência? Gráfico que representa a porcentagem de tempo em que determinada vazão é igualada ou superada, ou seja, o nosso período de retorno. Ordenar as vazões em ordem crescente e calcular a frequência acumulada, né? Aplicações da curva de permanência. Lê-se no gráfico 95% da vazão firme, a análise de regularização, dimensionamento energético, planejamento de operação, avaliação de impacto ambiental. Queda bruta, que é aquela diferença de nível da água entre o eixo da nossa turbina até o nível da água. Queda líquida, que é a queda bruta, descontada as perdas hidráulicas no circuito. Aqui a gente viu ali que a gente pode calcular tanto a potência bruta, né? Vamos dizer assim, que é sem levar em consideração as perdas em tubulação e etc. E a líquida, que já é descontado tudo, é aquela final que a gente vai ter na usina em operação. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, perdas típicas, né? Nas alturas de 3 a 7%, a tomada a gente calcula as perdas hidráulicas em coluna de água, né? Então, tomada de água de 0,1 a 0,3 metros, conduto adutor de 0,5 a 2%, turbinas e equipamento de 1 a 3% de HB, importância de HI é usada no cálculo da potência real, né? Que é a queda líquida. Relação prática, tá aqui, potência real é a eficiência vezes o gama da água, no caso aqui,
vezes a gravidade, vezes a vazão, vezes a queda líquida. E não a queda bruta, né? Para a gente ter a relação prática da potência real. Que você matou tudo sobre potência de hidrelétrica. A curva de permanência, que é os tempos de vazão ou de retorno daquela vazão, a gente tem que ela influencia no regime hidrológico do rio, é o parâmetro mais influente na seleção do tipo de turbina. A turbina escolhida deve ser otimizada para funcionar eficientemente nas condições de vazão mais frequentes do rio. Obviamente, tem relação com o custo-benefício, com a eficiência, né? Se eu não vou botar uma usina, uma turbina lá, vamos supor que a vazão firme, que é aqueles que o rio fica 95% do ano, vamos supor que eu dimensiono uma turbina para essa vazão, ela dá lá uma turbina de 10 megawatts. Mas eu tenho um período de retorno ali, um período de cheia, que na hora de eu dimensionar, essa usina pode ir até 15 megawatts. Eu vou comprar uma turbina de 15 ou uma de 10? A de 10 também vai funcionar naquele período de cheia. Obviamente que não vai aproveitar tudo do potencial hidráulico, mas vai continuar. O custo-benefício não é benéfico nesse caso, você implementar uma turbina tão maior assim, para compensar nesse volume de água de apenas 5% do tempo, né? É isso que quer dizer. Por isso que é tão importante a curva de permanência, para a gente saber qual a turbina certa, mais adequada para aquela hidrelétrica. Aqui é um critério de escolha. Não vale a pena decorar isso aqui. Se quiser ler depois para entender mais sobre o assunto. Você pode ver que o cálculo da permanência, vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Seleção para permanência média e queda média. A gente tem a queda bruta, nessa hipótese aqui de 80 metros, a vazão característica com uma permanência de 50% é 50 metros cúbicos por segundo, uma vazão permanente com permanência de 90% é 25 metros por segundo. Faço a média dessas vazões, eu tenho que é 45 metros por segundo. Uso um índice de regularização dessas vazões, que no caso aqui você retira de um ábaco. A conclusão que se tem, que é melhor usar uma turbina do tipo Francis, é a melhor opção, justificativa. A turbina Francis é de reação mista, é versátil, guias ajustáveis, permite bom desempenho em vazões de 25 a 50 metros cúbicos por segundo, com queda média de 80 metros. Potência esperada está aqui, 33 megawatts. É assim que se dimensiona uma hidrelétrica. Para você que não tinha ciência disso aí, está aqui, ó. Tá vendo? Ó, depois se você quiser ver outros, ó, justificativo para usar uma Pelton, justificativo para usar uma Kaplan. Tá vendo? Geralmente varia muito em função da queda da água, né? Mas também não só da queda, da vazão, porque tem algumas turbinas que você consegue encaixar ali de acordo com a vazão, né? Depois a gente vai ver um gráfico em forma de ábaco que ajuda muito nessa escolha. Mas aqui a gente tem aqui como que faz a escolha dessas turbinas. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais entender o assunto assim do que ficar decorando nome de turbina, Pelton, Kaplan, não sei o que. Fica muito mais palatável você saber de onde que sai essas turbinas, para que elas servem. Depois a gente vai ver direitinho a nomenclatura dessas turbinas e a relação de altura e vazão. Fatores secundários que influenciam, que é o fator de carga, variabilidade sazonal, custo de manutenção e tal. Isso aqui já é viabilidade econômica.
Temas recorrentes em concurso, só para a gente ficar ligado. Interpretação da curva de permanência para selação de turbinas. Isso aí a gente vai mostrar ali depois de um aula bacana. Cálculo do índice de regularização, matriz de seleção, características de cada tipo de turbina, Kaplan, Francis e Pelton. Para quem não sabe, isso aqui era 3 caras que cada um desenvolveu um tipo de turbina, e dessas 3 turbinas, todas as outras que existem são variações dessas mesmas 3 turbinas. Isso é interessante você saber, para você saber que não existe tanto tipo de turbina igual fica decorando aí para cima e para baixo. Existem 3 tipos de turbina e as outras que existem são variações dessas 3 tipos de turbina. Depois a gente vai ver bonitinho. Vamos ver agora os componentes de uma hidrelétrica, né? Vamos começar pelas barragens, que é o que vai segurar a água do reservatório. As barragens podem ser de concreto, do tipo barragens de gravidade, que o princípio resiste às solicitações pelo peso próprio. Ela em forma de seção transversal triangular ou trapezoidal, a fundação exige rocha de boa qualidade, uma altura típica de até 150 metros. Vales estreitos e médios, vantagens simples de construir, menor custo de projeto, alto consumo de concreto e exige fundação excelente, porque como ela age por gravidade, o peso dela é absurdamente grande e ela precisa estar sobre uma fundação sólida para essa usina a ter recalque. O princípio dela é que a pressão da água a montante do reservatório seja menor do que a força que precisa para tombar essa usina, esse muro, essa barragem de concreto. Em arco é uma variação, você usa a geometria para fortalecer, né? Transmite os esforços para as ombreiras. Depois a gente vai ver bem bonitinho cada elemento desse nas imagens, né? Barragem de contraforte. E agora vamos para outro tipo de barragem, que é as barragens de terra e enrocamento. A gente pode ter barragem de terra homogênea, zoneada ou zonada, fica a critério do jeito que você quer falar. Eu sempre falei zoneada, depois me deu uma dúvida para saber se zoneada estava certo, está certo também. É zoneada ou zonada, que nada mais é que uma barragem de terra com um núcleo impermeável, núcleo central. Depois a gente vai ver bem bonitinho as imagens de cada um. Barragem de enrocamento, que nada mais é que pedras, né? Blocos de rocha de diferentes tamanhos, trava pelo atrito, né? O ângulo de atrito para ser mais... um exemplo é a UHE de Teles Pires no Mato Grosso, divisa do Mato Grosso com o Pará. Aqui tem alguns temas recorrentes em concurso, que vocês já estão veiaco para saber, diferença entre homogênea, zoneada e enrocamento, foi tema discursivo da APF, né? Função do núcleo impermeável, importância dos filtros, né? Que é para evitar pipe, né? Que é a percolação, que é a criação de um canal de escoamento de água dentro do maciço terroso, altura máxima de cada tipo e materiais necessários e disponibilidade local. A APF cobrou um negócio importante também, que são os RIP-REP, que são as proteção contra ondas. Depois a gente vai ver melhor numa aula de barragens. Né? Aqui é só para dar uma introdução breve aí, porque a gente está falando de hidrelétrica. E aqui a gente só está mostrando que as barragens são a forma de contenção de água, né? E qual tipo que pode ser. Né? É uma breve introdução a barragens aqui. Não vamos entrar no mérito dos componentes da barragem, né? Que é o nosso foco aqui hoje é de aproveitamento hidrelétrico. Vertedor e dissipação de energia. O vertedor é para evitar que a água transborde por cima da crista da barragem, né? Permite o estravamento seguro das vazões que excedem as turbinadas, ou seja,
o que não passar pela turbina vai escoar vai extravasar pelo vertedouro. É um instrumento de segurança, né? A gente tem alguns tipos de vertedouro, né, que frequentemente caem em prova. Vertedouro de soleira livre, controlado por comporta. A comporta pode ser mecânica, automatizada ou manual. Vertedouro do tipo tulipa ou shaft, né, que é aqueles buracos que faz no rio que assusta todo mundo, que é do tipo um funil ali, né, tipo salto esqui. Aí aqui tem alguns componentes para você dimensionar uma soleira, que nada mais é que você dimensionar a vazão que vai passar por essa soleira, né, você criar uma estrutura que suporte a vazão que você vai calcular, que você tem. Tá aqui, que a vazão é igual ao coeficiente de descarga, geralmente entre 1,8 e 2,2, em função da geometria dessa soleira e comprimento da soleira e a carga hidráulica da sua soleira. Estruturas de dissipação de energia. O que é isso? Essa água, quando passa pela turbina e quando passa pelo vertedor, ela vem com uma energia, e essa energia, se você não controlar ela, né, ela vai erudir onde a água cair, né, vai fazer um estrago. Então você tem que fazer algumas estruturas para conter essa energia da água que vai ser liberada. Entre elas nós temos a bacia de dissipação por ressalto hidráulico, que é a mais comum, que é aquela rampinha que a gente vê saindo, por exemplo, lá da Itaipu. A gente tem salto esqui, deflexão do jato, blocos defletores, reduzir a velocidade do bloco defletor, nada é que a água vai batendo em vários blocos de concreto ali para ir perdendo essa energia. Dentes dissipadores é o mesmo efeito. Aumenta a turbulência. Quando você aumenta a turbulência, ou seja, você está transformando uma energia ali, um escoamento de turbulência, você vai perder energia. Temas recorrentes em concurso: diferença entre tipos de vertedor, cálculo da vazão, da equação do vertedor, importância da dissipação de energia, proteção contra erosão ajusante e vazão de projeto para dimensionamento. Aqui tem um exemplo de dimensionamento de uma bacia de dissipação ajusante de soleira em gabiões. Gabiões é aquele muro feito com rocha dentro de uma gaiola, né? Aqui, ó, a gente está vendo a água passando por cima do gabião. E essa água que cai aqui, essa água que cai aqui, ó, se eu não faço essa contenção, no caso aqui, ó, que ele fez aqui, uma bacia de dissipação feita em concreto, essa água vai cavando aqui, vai cavando e vai cavando cada vez mais e erudindo. Ele botou uma estrutura de concreto aqui para segurar essa pancada da água aqui. Na hora que ela cai aqui e bate, ela faz a turbulência para a energia e começa o escoamento uniforme. Aqui, ó. Vamos entrando numa parte muito importante, que é os sistemas de geradores e sistemas elétricos. Conceitos fundamentais. Geradores síncronos. Definição: máquinas que convertem energia mecânica, eixo da turbina, em energia elétrica. É a definição das turbinas que a gente mais usa aí, né? Tanto Francis, Pelton e tal. A turbina vai fazer vai ter a função de rotacionar o eixo, né, através das suas pás ali, do fluxo da água, sendo axial, tangencial, misto, né? E vai transferir essa rotação de eixo para o gerador, que vai converter a energia mecânica em energia elétrica. Quem não sabe, um gerador desse tipo para hidrelétrica, ele é por campo magnético, né, que gira o eixo ali e gira vários eletroímãs ou campos elétricos, e essa diferença aí de campo gravitacional e tal, campo elétrico, gera energia. Ó, indução eletromagnética por Faraday, né? Aquela formulinha da Física 1, 2 e 3 da faculdade tá aqui, a Faraday. Até que tem a gaiola de Faraday, né? Quem lembra da gaiola de Faraday, que é aqui,
campo elétrico em volta, o indivíduo está lá no meio, não toma choque, né? Ele fica protegido. O carro, quando cai um raio num veículo, ou quando cai um fio, né, de alta tensão, por exemplo, em cima de um veículo. Se você não encostar em nada metálico do carro ali, você vai ficar sentado no seu banco sem tomar choque. Esse é o princípio da gaiola de Faraday. Acoplamento direto ao eixo da turbina sem multiplicador. É o que eu falei, a turbina vai rotacionar ali, né? O eixo da turbina vai estar acoplada ao eixo do gerador, que vai girar, rotacionar o eixo do gerador e através da indução eletromagnética vai gerar energia. Aspectos construtivos de uma barragem. Primeiro, a gente tem que desviar o rio muitas vezes para permitir a construção das estruturas permanentes em seco, essencial para qualquer barragem. Que essencialmente eu vou construir uma barragem onde o rio passa. Então, para eu poder construir essa barragem no seco, né, no leito do rio, eu desvio o rio, né, enquanto eu estou construindo a barragem, para poder ter mais facilidade na construção. Você imagina construir uma barragem para o rio torando, né? Não tem jeito. Ensecadeiras e canal de desvio. Construção de diques de proteção a montante e jusante. Desvio por canal lateral ou túnel. Geralmente o de túnel é feito quando você tem uma queda d'água muito grande. Você vai instalar a usina nessa queda d'água. Você usa o túnel muitas vezes passando por dentro do morro mesmo ali que tá, da montanha onde você está construindo o vale ali. Você cria esse dispositivo para drenar o rio enquanto está sendo construída a hidrelétrica, a barragem no caso. Desvio por etapas, né? Você pode desviar metade do leito do rio e deixar a metade do leito natural fluindo, faz uma repartição como se fosse cortar o rio no meio ali. Enfim, depois a gente bota a imagem lá na aula de barragens propriamente dita. Tá bem bonitinho tudo isso aqui, canal de desvio, galerias, túnel, ensecadeira, ombreira, tudo que a gente já está falando aqui. Isso aqui o foco, novamente, é potencial de aproveitamento hidrelétrico. Mas a gente já vai comentando para não ficar o tema vago, né? Aspectos construtivos das ensecadeiras e investigações. Ensecadeiras são discos de proteção temporária, né? O objetivo é isolar o canteiro de obras da ação do rio. Vou fazer um negócio aqui, vou botar aqui, ó. Ensecadeira. Porque às vezes, para quem nunca ouviu falar, é um termo meio esquisito, né? Mas eu vou mostrar aqui. Ó. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui tá bem legal. Tá vendo que ele construiu em volta aqui, ó, um dique? O rio tá passando aqui, ó. Deixa eu abrir essa imagem. Isso aqui tá boa. Ó. Aqui, ó. O rio, imagina que o rio tá fluindo aqui. E ele está construindo o rio está vindo nessa direção aqui. Ele está construindo a barragem aqui. O que ele fez? Ele fez um dique de contenção aqui e desviou esse rio. Provavelmente ele está passando desse outro lado aqui, né? Ou aqui também, né? Ou dos dois também. Então, essa barreira aqui de contenção que ele fez foi para permitir a construção da obra no seco. E depois, na hora que ela estiver pronta, ele vai retirando essas barreiras aqui e deixar a água fluir normalmente. Isso é a ensecadeira. Olha aqui no canal de desvio, ó. Beleza? Agora a gente vai ver melhor isso aqui. Opa. Aqui. Etapas. Método construtivo e tal. Não é muito importante.
Tratamento da fundação é preparar a fundação para suportar as cargas da barragem, né? Remoção do solo mole, escavação até atingir a rocha sã, limpeza de fissuras e cavidades da rocha. Normalmente se injeta concreto sob pressão nas fissuras das rochas, onde tem dá para ver, né? Você cava assim, você vê onde a rocha é fragmentada, fraturada, você vai e injeta com uma bomba de pressão astronômica, lá se injeta uma nata de cimento lá para você estabilizar essa rocha, para que ela não continue rompendo. É interessante esse negócio. Aqui, ó. Tô falando, já até lembrei que nem sabia que eu tinha colocado aqui. Injeção de calda de cimento para aumentar a resistência da rocha, reduzir a permeabilidade da fundação, selar fissuras e vazios. Tratamento de fundação. Permeabilização por cortina de injeção, que é para reduzir a percolação de água sobre a barragem. Você injeta uma calda de cimento em linha no solo. Daí você faz uma barreira contra a percolação de água. Essa água que tende a subir, até por você aplicar uma pressão no solo, essa água depois tende a sair para cima aqui, né? Então você cria injeta cimento ali para não deixar que essa água suba mais. Aí você tem tapete drenante, drenos profundos e tal, depois a gente vai ver melhor isso aqui. Essa é a parte de dreno, funciona nas barragens. Dreno de alívio, temas recorrentes em concurso, alternativa de desvio do rio, secadeiras, etapas, galeria, desvio e tal. Investigações geotécnicas, tratamento de fundação. A mais interessante de fundação são as cortinas, os cut-offs e a injeção ali, né, de nata de cimento, caldo de cimento na rocha fraturada. Vantagens e desvantagens de hidrelétricas. Isso aqui sempre cai, sempre cai em questão fácil, mas tem questão que pega muita gente. Por exemplo, teve uma questão que falou sobre emissão de gases estufas. Se uma hidrelétrica era mais viável do que os outros tipos de energia, porque ela não emitia gases estufa e tal. Isso aqui até foi uma questão polêmica, porque tem gente que fala que a decomposição ali das águas, da matéria orgânica que tem na água libera também gases estufa, mas enfim, a resposta foi que a hidrelétrica era melhor. É uma fonte renovável e limpa, a água é recurso renovável, né? Você gera energia ali, você agrega valor nas hidrelétricas, porque você pode usar também as represas para lazer, para piscicultura, para dessedentação animal, irrigação e tal. Então são várias vantagens de se implantar uma usina hidrelétrica. Desvantagem: o investimento inicial é alto, a construção é demorada, você tem que deslocar as comunidades que vão sofrer ali com o impacto do alagamento, muitas vezes, né? Ela é vulnerável às secas, né? Se não chove, não tem armazenamento de água, não tem geração de energia. Então, tem conflito social, né, de desapropriação, impacto cultural, impacto na ictiofauna, que é a barreira do fluxo de peixes, que eu falei antes, assoreamento de emissões de metano, decomposição de matéria orgânica em reservatórios tropicais. A banca Sebrasp não considerou isso aqui, tá? Ela falou que o gás metano não era prejudicial, que saía de uma usina. Teve gente que entrou com recurso e tudo mais, mas não deu certo, ela ignorou isso aqui. Então, vamos falar assim, por mais que ela emite pouco e não vai fazer falta. Na comparação, isso aqui é um tópico explícito no edital do Tribunal de Contas de Minas Gerais,
que é a comparação das fontes de energia, né? Vamos comparar a hidrelétrica com a térmica, carvão ou gás. Emissão de CO2, a hidrelétrica de 4 a 48 gramas kWh, já a térmica 820 a 1000 gramas por kWh, né? Olha como que é diferente, né, a emissão de CO2. Por isso que eu acho que a banca ignorou essa questão do metano. Custo combustível, hidrelétrica é zero, termoelétrica Deus me livre, né? Se for uma de gerador a diesel, então, pelo amor de Deus. Custo operacional, a hidrelétrica é considerada com muito baixo, né? Comparado com a termoelétrica, que é alto. Alguns contestam isso aqui, mas se você comparar mesmo com uma outro tipo de energia, e, por exemplo, a térmica, ela é muito baixa. A vida útil, uma hidrelétrica pode durar até 1000 anos e uma termoelétrica no máximo 40. Impacto ambiental local. Aqui que vem uma desvantagem, né? Porque a hidrelétrica é alta, por causa do alagamento. Já uma termoelétrica é médio, porque o impacto dela vai ser a poluição, e a poluição dela é local. Uma coisa interessante de usina nuclear, não sei se está aqui, deixa eu só até ver aqui. Não. Um impacto interessante da usina nuclear é que, para resfriar os núcleos ali, os reatores, faz circulação de água. E quando essa água é devolvida geralmente as usinas nucleares é na beira do mar ali, né? Essa água do mar passa lá para refrigerar os reatores, não entra em contato, né? Como se fosse um radiador, né? Essa água volta para o mar muito quente, e na região ali onde está a usina a água fica quente. Isso afeta a fauna, a flora do mar ali, que aumenta a temperatura da água e desequilibra tudo. É um fator interessante da nuclear. A eólica com a hidrelétrica, a eólica emite muito pouco gás carbono também, né? O custo por megawatt, que lembra que eu falei de milhões? Hidrelétrica está em torno de 4 a 9 milhões por megawatt, e a eólica de 3 a 5 milhões por megawatt. A gente sabe muito bem como funciona a eólica. Agora, complementar aqui, as usinas eólicas, ela tem um impacto ambiental muito grande no ruído, tá? Ruído. Tem uma chance da banca perguntar sobre essas energias renováveis, e pode perguntar também sobre os impactos. A usina eólica, a rotação das pás ali, ela causa um ruído absurdo. Tem uma cidade no Brasil que sofre, eu vou até procurar aqui, impacto do ruído em usinas eólicas. Olha aqui, foi até tema, barulho de turbinas eólicas causa perda auditiva e depressão. É sério isso aqui. Eu li um artigo, e assisti uma reportagem. O drama das famílias, tem na BBC News Brasil, que depois, quem quiser ver, é muito interessante isso aqui. É o drama das famílias que vivem embaixo de torres de energia. Agora que eu falo, linha de transmissão também. O campo eletromagnético de linha de transmissão, a pessoa fica com o cabelo arrepiando e tal, e ninguém sabe o impacto na saúde e tal. Agora a eólica é triste. Você vê a reportagem, o pessoal com depressão mesmo, porque aquele ruído fica na cabeça, a pessoa vai ficando maluca. É um ponto bem legal de abordar, porque pode ser tema aí de perguntas, né? Comparação hidrelétrica com nuclear. A nuclear ela emana
pouco gás carbônico, né? Porque ela não, basicamente ela não queima nada, ela libera radiação e a radiação é transformada em energia. Né? A gente tem que a nuclear, ela tem um risco, né? A segurança é crítica porque um acidente nuclear é devastador e de grandes proporções, né? Inclusive é tema de jurisprudência, que o risco. Vamos fazer uma abordagem aqui que isso aqui frequentemente cai em prova. Lembra lá, risco administrativo, teoria do risco integral do Estado? Energia nuclear, ela é Cara, isso aqui vai cair na prova. Anota o que eu estou falando. A energia nuclear, ela é uma exceção à regra do risco integral, o risco administrativo, aquele que o Estado assume o risco e tem os excludentes, né, de risco ali, culpa exclusiva, e, enfim, várias outras coisas. Mas a usina nuclear é risco objetivo do Estado e não tem exceção, porque o Estado assume o risco quando implanta uma usina nuclear. Isso é muito interessante, vai cair de prova. Vamos procurar aqui, a gente faz ao vivo mesmo, vai lembrando das coisas, mas quando eu lembro assim, pesquisa é porque é importante, muito cobrado em prova. Risco objetivo do Estado e energia nuclear. No Brasil, a responsabilidade civil do Estado por danos nucleares é objetivo e fundamenta-se na teoria do risco administrativo. Isto significa que o Estado, o operador o operador, né, da instalação nuclear, é obrigado a indenizar os danos independente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a existência do dano e o nexo causal com a atividade nuclear. Tá vendo? Não tem excludente. Em resumo, a natureza perigosa da energia nuclear impõe ao Estado uma responsabilidade objetiva por eventuais acidentes, sob a égide da teoria do risco administrativo no direito brasileiro. Entendido? Não tem excludente de culpa aqui. O risco é objetivo e basta que tenha o dano e o dano seja comprovado. Obviamente que você tem que estar ali com um nexo de dano, né? Eu moro aqui no OMS, uma usina nuclear explode lá no sul do Rio Grande do Sul. Provavelmente não vai afetar aqui. Então não dá para eu falar que fui atingido aqui, né? É para a população que realmente foi atingida. Notado isso? Então vamos lá. Temas recorrentes do concurso, vantagem e desvantagem da hidrelétrica, comparação com outras fontes, né, entre térmica, eólica e nuclear. Pode anotar isso aqui, vai cair questão da comparação daqui das fontes, térmica, eólica e nuclear, na prova do TCE Minas Gerais. Tem lá um tópico bonitão lá de sustentabilidade, de energias, isso aqui vai cair. E com isso aqui que a gente está estudando é mais que suficiente para acertar essas questões. A emissão de gás carbônico, custo operacional, né, impactos ambientais e sociais e matriz energética brasileira. Vamos para uma parte aqui de operação de segurança de barragem, que também é muito importante. Operação centralizada pela ONS, né, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Responsabilidade é coordenar a operação integrada do Sistema Integrado Nacional. Sim, otimiza o uso do recurso hídrico. O Brasil utiliza esse né, Sistema Interligado Nacional, que é para gerir as barragens construídas no Brasil. Atualmente, a maioria está em estado crítico, é assustador de ver. Eles mapeiam todas as barragens que tem no Brasil e vão monitorando ali o estado dessas usinas, dessas barragens. Responsabilidade é coordenar a operação hidráulica
elaborar o programa diário de operação, supervisionar e controlar, otimizar os recursos, garantir a segurança e despacho dos itens conforme demanda. Responsabilidade do agente, executar a operação, coletar e enviar dados hidrológicos, manter instrumentação operante, né, e declarar situações de emergência, cumprir despacho da ONS, manutenção preventiva e corretiva. Situações de operação de reservatório. Normal, atenção, alerta, emergência. Normal, dentro dos parâmetros, né? Um monitoramento rotineiro e não requer nenhuma precaução. Atenção, os limites já estão sendo atingidos ou próximo dos limites, né? Tem que ter um alerta acionado e tem que ter uma instrumentalização com leitura aumentada. Quando ela já está em alerta, ou seja, supera os limites operativos, aí é acionado alguns protocolos especiais. Comunicação ao ONS é obrigatória, né, ao órgão nacional. Ativação de equipes técnicas e possível participação de órgãos ambientais também. Agora, quando ela está em emergência, é risco à estrutura já, né? Impacto à população, dano potencial, agente de geração assume o comando total, acionamento do plano de emergência, a gente vai ver aqui o plano de emergência e barragens, evacuação de áreas ajusantes, comunicação com a defesa civil e possível descarga total de emergência. Essa descarga total aqui, ela já vai causar um impacto violento, já, mas não tanto quanto com o rompimento de uma barragem. Aqui algumas legislações acerca de segurança de barragem, né? Plano Nacional de Segurança de Barragem. O órgão regulador é a Agência Nacional de Águas, a ANA, né? Obrigações principais dos responsáveis é o plano de segurança de barragem, inspeção de segurança regulares, revisão periódica de segurança e plano de ação de emergência. Isso aqui é um checklist de segurança de barragem, tá? Que tem a periodicidade, o que deve conter os estudos e as análises. Instrumentação, um ponto importante que é também frequente tema de questões, que é os instrumentos utilizados no monitoramento dessas barragens. Piezômetros, que tem a função de medir pressão intersticial, ou seja, a poropressão, a pressão da água, a pressão neutra que está ali dentro do maciço, né, e da fundação. Princípio, mede a altura da coluna de água em tubo aberto ou sensor pneumático elétrico. Distribuída no corpo da barragem em diferentes profundidades e na fundação também. A leitura, a altura da coluna da água em metros ou pressão em kPa. É bem simples o funcionamento, né? A pressão que está sendo exercida ali, ela vai ser mostrada de acordo com essa água tende a subir ali no tubo do piezômetro. Frequência mensal, operação normal, semanal em situações anormais. Medidores de vazão de drenagem, função: quantificar o volume de água que sai pelos drenos, tanto superficial quanto da fundação. Princípio: coleta de água em estrutura calibrada, vertedor e tubo calibrado. O vertedor serve para medir a vazão também, né? Não só de propiciar a segurança da barragem para extravasar eventuais ondas de cheia, mas ele serve também para medir a vazão que está saindo de água ali, né? Para monitorar se está subindo, se está descendo. Marcos superficiais e extensômetros. Função: medir deslocamento, tanto horizontal como vertical, e deformações. Princípio: marcos de referência, medidos com o teodolito ou GPS. Hoje, em vez de você usar um inclinômetro, por exemplo, que é que a gente vai ver logo em seguida, a gente usa marcos georreferenciados. Ou seja, você tem dois marcos aqui, né? Vamos supor, você tem um marco aqui que geralmente é um marco central, um marco
base zero, né, que a gente chama. E aí você bota um marco e fica medindo. Se esse marco tiver qualquer diferença na distância entre o marco central ali, o marco zero, você vai saber que está acontecendo alguma coisa. Tanto se ele baixar, se ele subir, se ele ir para o lado, para o outro. Ele é georreferenciado, né? Ele é medido via satélite, por GPS. Então é uma tecnologia muito boa, é monitorado 24 horas. Que, no meu ver, é um equipamento aí que vem substituindo vários outros aí, que é no olhômetro, né? O inclinômetro é medir a inclinação de taludes, mudança de ângulo, é uma barra que fica ali dentro, que ela, se ela mexer qualquer coisa ali, ela vai ler. Inclinação em milímetros, deslocamento acumulado. Interpretação, movimento residual pequeno é aceitável. Acelerógrafos ou sismógrafos, mede as ondas, né? Sensor de aceleração que registra o movimento em 3 planos, crista da barragem, base e estruturas sensíveis. Aceleração ou fração de jeito de gravidade. Interpretação, detecta tremores naturais ou induzidos. Aí tem as frequências de leitura, elas crescem conforme vai ficando mais crítico o cenário. Temos recorrentes. Papel da ONS, situação de operação, normal, atenção, alerta, emergência. A Política Nacional de Segurança de Barragens, as obrigações, o que é cada instrumento de auscultação, piezômetro, vazão, marco, inclinômetro, acelerógrafo, interpretação de leituras anormais, diferença entre inspeção visual e inspeção instrumental, responsabilidades do proprietário, da ONS, da ANA e dos órgãos estaduais. Isso aqui a gente vai ver mais lá no plano de emergência. E o plano de ação de emergência em si. Feito isso, matamos aí o tópico de aproveitamento hidrelétrico. Irrigação. Conceitos fundamentais. Vou falar um pouco agora de um tópico que tem sido cobrado aí frequentemente. 2024 foi muito cobrado, tanto na FGV quanto no Sebrasco. Qual é o objetivo de você irrigar uma área? Né? É suprir o déficit hídrico em período de estiagem, aumentar a produtividade agrícola em até 300%, realizar o cultivo em regiões semiáridas, áridas, permitir múltiplas safras ao ano, reduzir riscos climáticos, melhorar a qualidade dos produtos e viabilizar culturas de maior valor agregado. Vou contar uma passagem aqui. Eu fui implantar uma unidade de recebimento de grãos lá no Tocantins uma vez, para um amigo meu, e lá no Tocantins eles usam muita irrigação por canal. Depois a gente vai ver os tipos ali, lá no Tocantins, por canal. Eu bombei a água do rio para dentro desse canal, lá é uma superfície muito plana, então a água vai indo pelos canais que a gente cava assim. E o que acontece? Lá eles produzem muita semente de soja. O valor da semente de soja é 5 vezes maior do que 10 vezes maior do que uma semente de soja comum, porque a semente de soja ela tem que ser muito controlada, tanto a quantidade de água que ela tem durante o seu desenvolvimento, quanto controle de ervas daninhas e tal. Então, é aqui que entra, vai viabilizar culturas de maior valor agregado. Você prefere produzir, vamos supor, um saco de soja que vai ser vendido a R$120 ou um saco de soja que vai ser vendido a R$600, que é o caso de uma semente? É aí que entra uma das principais vantagens da irrigação. Além de propiciar múltiplas safras no ano. Numa região que não é irrigada, geralmente você tem ali a safra principal, vamos pôr aí a soja, e a gente tem as safrinhas que a gente chama de, por exemplo, do milho, safrinha do milho, que são safras intermediárias ali, que tem um potencial menor de produção, até por causa em função das chuvas. Então, quando você tem um controle sobre a irrigação, ou seja, um controle sobre a chuva, você pode produzir safra de soja, safra de milho,
e não só safra de soja e safrinha, entendeu? Importância econômica, né? Representa 20% da produção agrícola nacional. Olha só, que dá interessante, já temos 20% já de plantio irrigado. Impacto na produtividade, relação solo-água, planta e atmosfera. O manejo adequado da irrigação requer compreensão das interações entre os 4 componentes do sistema. Solo, que armazena água disponível, água, que é recurso limitado, deve ser usada eficientemente, a planta, que extrai água conforme necessidade, e a atmosfera, que é a demanda hídrica, a evapotranspiração. Vamos lá, ciclo da água na irrigação. A gente tem a captação, que é a fonte, né? Pode ser um manancial, rio, represa, poço. Aqui no Mato Grosso do Sul é frequentemente usado poço. Se for um poço artesiano de alta vazão, e esse poço joga água para dentro de uma represa ali e faz essa captação. A adução é o transporte da água até a área que vai ser utilizada. Distribuição, divisão entre parcelas, aplicação e infiltração no solo, armazenamento da água disponível no solo, absorção pelas raízes das plantas, a transpiração, tanto pelas folhas, tanto pela água pela água livre, para evaporar. E a drenagem, que é o excesso que retorna ao corpo receptor, né? Se você irrigar em excesso, alguma parte vai retornar ali ao manancial. O desafio da irrigação hoje: disponibilidade de água, né? Escassez em regiões semiáridas, qualidade da água, porque salinidade não inviabiliza, né, a produção agrícola, custo de implantação, que é alto, porque você tem que cavar poços, as bombas são muito caras, exige frequente manutenção, é complicado, é tudo muito caro, bombear água. Custo operacional na energia para bombear. Hoje, frequentemente, aqui usa muito isso, você faz uma usina solar para tocar suas bombas de irrigação. Senão você não consegue ter viabilidade, você gastar energia para bombear água, entendeu? Então você constrói uma usina solar para poder tocar essas bombas. Tendências futuras: irrigação de precisão, reuso da água, agricultura de precisão, culturas resilientes, que é mais tolerante à seca, e gestão integrada do balanço hídrico. Tema recorrente é a definição e finalidade da irrigação, importância econômica e produtividade, relação solo, água, planta e atmosfera, ciclo da água na irrigação, desafios e oportunidades e dados sobre hectares irrigados no Brasil. Aqui tem algumas contas para quem quer se aprofundar mais, né? Relação, indicadores, capacidade de campo, pontos de murcha permanente, água disponível, capacidade de água disponível, fator de disponibilidade, relação entre indicadores de determinação, demanda atmosférica e necessidade de irrigação. Aqui já está entrando um pouco em ciclo hidrológico, hidrologia. Vou fazer uma breve passada aqui, porque lá em hidrologia a gente estuda mais a fundo isso aqui. Evapotranspiração de referência, definição, quantidade de água evapotranspirada por uma cultura de referência, grama, em condições ótimas de umidade. A cultura de referência é a grama, com uma altura de 12 centímetros, bem irrigada. Evapotranspiração de cultura, que é o coeficiente de cultura, que é tabelado para cada espécie de planta, vezes a transpiração. Coeficiente de cultura, lâmina líquida, que é de evaporação, lâmina bruta, eficiências de aplicação típicas, que é aqui por superfície, aspersão convencional, pivocentral, microaspersão e gotejamento. Aqui a gente vai ver cada uma delas, que é o que mais cai em prova, tá? Aqui é só a eficiência que cada uma tem de aplicação. A superfície pode ser por sulcos ou faixas, que é lá no Tocantins eu falei, que é
de superfície por sulcos, de 40% a 60%, pivô central 75% a 90%. O gotejamento é o mais eficiente, tá? Porque ele, além de ele gastar pouca água, ele goteja numa relação que a planta consegue absorver mais. Turno de rega, temas recorrentes em concursos, as definições. Tá? Vamos lá. Métodos de irrigação, aqui é o principal, é o que mais cai, tá? Ó, lá no Tocantins é esse aqui, tá? É esse método aqui que usa esses canaletão aqui. São quadrados de 800 por 800 metros. Ele faz todo o retorno, assim, ó. Que é mais ou menos o que a água consegue infiltrar. É que aqui está plantado arroz, a distância tem que ser mais perto um do outro. Mas para soja, geralmente é de 600 a 800 metros. Tem que fazer uma análise da perfil de permeabilidade do solo para ver quanto que essa água consegue percolar. Mas no solo lá do Tocantins, o padrão é de 600 a 800 metros. Que você circula a área com esses canaletão que a água consegue chegar até lá no meio. Interessante, né? Vamos lá, irrigação por superfície. Movida a gravidade, né? Igual eu falei, bombeia a água ali para esse canaletão e ela distribui por gravidade. Infiltra-se enquanto escoa, não requer pressurização, tem uma eficiência relativamente baixa, né? De 40% a 70%. Aplicação: culturas em linha, arroz, pastagem e soja também. Tá? Irrigação por aspersão: água lançada ao ar sob pressão através de aspersores. Simula uma chuva artificial, requer sistema pressurizado. A gente vai ver a foto dela ali. Não tá aqui, mas tá aqui embaixo. Já vamos direto aqui, que eu já coloquei mais exemplificado. Aqui é só um resumo de cada uma. Vamos direto aqui, ó. Irrigação por sulcos. Nesse sistema são abertos pequenos canais paralelos ao longo das linhas de plantio. A água corre por esses sulcos, molhando a terra na entrelinha e filtrando lateralmente para chegar até a raiz das plantas. É comum em culturas como milho, cana, açúcar, hortaliças. Irrigações por faixas. Aqui o terreno é dividido em faixas longas e estreitas. Aqui, ó. Mais alto da faixa escorre até o final, cobrindo toda a área demarcada. Inundação. Esse aqui é mais para arroz, já vi também. Esse sistema consiste em aplicar uma lâmina de água sobre uma área inteira que é cercada por diques para conter a água. É um método tradicional usado no tipo de arroz irrigado, onde a lavoura fica submersa. Esse aqui é de inundação. Esse aqui é de sulcos. Faixas de bacias. Direto na imagem. Tá? Exigências topográficas, exigências hídricas, recorrência. Vamos lá. Superfície, tá? Aqui nessa imagem nós temos um pivô central. Esse cara aqui, ele é preso numa ponta e ele vai rodando. Quando você passa de avião, você não vê umas bolas lá em cima? Quer ver, ó? Imagem aérea do solo. Ó. Essas bolas. Direto eu vejo criança perguntando no avião: o que é aquelas bolas lá embaixo? Pô, não vou achar nenhuma aqui. Do avião. Aqui, ó. Frequentemente você vai passando e vai vendo. Caramba, hein? Enfim, todo mundo que já andou de avião já viu. Aquelas bolas que ficam lá embaixo é esse cara aí. Esse cara aqui. Ele é um pivô central, né? Um eixo, e ele fica rodando em volta desse eixo. Por isso que formam aquelas bolas. Aqui já é por aspersor, ó. Aqui, ó. Aqui tá o pivô central. E esse bicho fica rodando aqui em volta dele. E vai formando aquelas bolas. Essa aqui é a aspersora, que imita a chuva.
Aqui, ó, sistema de irrigação por aspersão convencional. Esse aqui, a água vai batendo aqui, ele vai rodando sozinho, porque ele bate e pula um dente, bate e pula um dente, e pula um dente, daí ele vai rodando sozinho. Regulador de velocidade, isso aqui é mais para dimensionamento dos pivôs, tá? Demanda uma alta energia, né? Por causa do bombeamento, você tem que fazer um estudo da rede para ver se ela tem capacidade para irrigar, para demandar energia para esses sistemas, tá? Tá aqui, ó. Aqui é um pivô central autopropelido. Ó, o autopropelido carretel enrolador. Isso aqui é questão de prova, tá? Fiz questão de pôr ele aqui. Ele já vai ter a imagem dele ali embaixo. Vou explicar ele aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Ó, aqui um esquema de como funciona a irrigação, ó. Temos um manancial, conjunto de motobomba, geralmente duas, né? Porque se uma falha, tem uma para funcionar. Aqui a área a ser irrigada. Ó, o canhão aqui, ó. Isso aqui é a linha por onde ele vai passar, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. Tá vendo que aqui é um carrinho que vai correr em cima desse trilho? É esse pivô autopropelido aqui, ó. Que corre em cima do trilho. Esse não faz aquelas bolas, tá? Esse aqui, ele vai andando em faixa aqui, ó. Em trilho. Tá vendo? Agora, esse cara aqui é interessante. Quem tiver mais interesse pode ver. Esse de carretel, o que acontece? Ele vai andando sozinho, cara. Porque o que ele faz? A água, ele tem um carneiro hidráulico aqui, bem na frente aqui, que a água vai dando golpe e vai pulando o dente, e esse dente que vai pulando vai fazendo ele ir para frente. Então ele anda sozinho aqui, ó. Interessante. Quem quiser ver o vídeo, procura aí. Carretel enrolador autopropelido, ele vai, é bem legal. Isso aqui foi uma questão de uma prova, isso que eu coloquei bem legal. Esse aqui, ó, microirrigação. Na microirrigação a gente tem o gotejamento, que eu falei lá, é o mais eficiente, ele chega a dar 95% de eficiência. Por quê? Porque ele é controlado, a vazão é baixa, dá tempo da planta ir absorvendo essa água, você não perde tanta água para evaporação ou por infiltração. Vamos ver qual que é a diferença da microirrigação ou irrigação localizada. Ela pode ser por gotejamento, né, igual a gente já falou, pode ser por microaspersão, que é esses carinha aqui, ó. Ele é a mesma coisa que o aspersor convencional, só que ele forma umas névoas assim, bem menor, né, ó. No máximo de 2 a 10 metros, tá vendo? Jato disperso, microaspersor por jato de giratório, bailarina que é rotação livre e tal. Tá vendo? Gotejamento e microaspersão. Quando tudo que for ligado à aspersão, vem de cima, em forma de chuva. Você já acerta metade das questões de aspersão. Gotejamento não tem como errar. E aí você tem que dar só uma ligada nesses tipos aqui do pivô e dos sulcos aqui, né? Que é frequentemente cobrada a diferença deles aqui. A maioria das questões é disso aqui, de cobrar a diferença desses tipos aqui. De inundação, por faixas ou por sulcos, ou inundação de tabuleiro, né? É isso aqui, ó. As principais questões, o que mais tem de questão está nesses três aqui. Olha direito. Tá? Lembrar da adequação da rede elétrica e tal. Gotejamento, vamos falar mais dele que ele frequentemente cai. Gotejamento e microaspersão. Emissores gotejadores com a vazão de meio litro a 8 litros por hora. Aplicação pontual. Bulbo molhado, formato episódio, né? O bulbo molhado nada mais é que aonde a água vai chegar. Desvantagem é alto investimento inicial, frequentemente pode ser entupido os emissores, né?
E aí a água tem que estar bem filtrada para passar aí, para não dar problema. A microaspersão já pula aí, ó, para 20 a 140 litros por hora, conta meio litro a 8 litros por hora, entendeu? Só que também um circo molhado de 2 a 10 metros, né? Enquanto aqui é local, né? Tem que fazer as contas aí. Tubulação e tal. Irrigação subsuperficial e exigência de projeto. A subirrigação, a água é aplicada abaixo da superfície. Até agora a gente falou tudo de irrigação da superfície, né? Agora a subsuperficial é diretamente na zona radicular. Tubos gotejadores são enterrados, tá? Você não vê o gotejador. O tubo fica entre as linhas de plantação, tem um tubo ali, ele fica como se fosse um cano com vazamento. Ele fica ali, não fica exposto. A vantagem é que o sistema dura muito mais, porque não tem ação do sol ali para deteriorar a tubulação. Outro tipo, elevação controlada de lençol freático. É mais complicado um pouco, né? Mas dá para fazer. Vantagem, zero evaporação, não interfere com os tratos culturais, proteção contra vandalismo, e a desvantagem, dificulta a detectação de problemas, né? Risco de intrusão radicular. O que é isso? A raiz da planta ir para dentro da tubulação de irrigação. Tem algumas exigências, que a topografia tem que estar adequada e tal. O que você tem que saber é só o conceito da subirrigação, que é o que mais cai. Aqui são alguns dimensionamentos hidráulicos, não cai muito em concurso, a não ser que for para a área disso aqui mesmo, né? Dimensionamento das lâminas de água, dimensionamento hidráulico para bombeamento, aqui pode até cair, porque já é uma questão daí transversal da hidráulica, né? Formulinha. Área a irrigar, lâmina bruta, torno de rega. Torno de rega nada mais é do que o período que você vai regar, né? É muito difícil isso aqui cair pra gente, né? Mas para agrônomo. Agora, potência de bomba cai. Potência de bomba cai porque na hidráulica frequentemente é cobrado isso aqui. Que é a famosa formulinha lá, né? Que você ou divide por 75, né? Para ter a potência em watts. Ou você divide por 100 para ter a porcentagem, né? Em rendimento. Aqui tá trabalhando em eficiência com rendimento, né? Divide por 75. Roda água, gravidade, vazão, altura manométrica dividido pela eficiência, ou para você ter o resultado em watts, ou se não, divide por 100 para ter o resultado em porcentagem. Aqui tem um pouco de dimensionamento hidráulico, de irrigação, um pouquinho de drenagem agrícola. Eu vou passar um pouco mais à frente, porque a gente vai falar de drenagem mais completa ali. É que aqui está falando em relação à agrícola, né? Mas para a gente não importa tanto. Vamos falar de drenagem superficial. Microdrenagem. A drenagem superficial remove o excesso de água acumulado na superfície do terreno, permitindo o escoamento rápido para corpos receptores. Aplicação em solos com baixa taxa de filtração, áreas planas e regiões com precipitação elevada. Aqui a gente já está falando já de drenagem, cai muito em pavimentação, tá? É a mesma coisa, o mesmo tópico. A gente vai abordar bem aqui sobre drenagem, porque já vai servir lá para as aulas de pavimentação também. Microdrenagem, sistematização, planeamento do terreno, nivelamento para evitar depressões, é feita através de camalhões, né? Elevação de solo para escoamento lateral.
O objetivo é coletar a água da chuva e escoar. Tem macrodrenagem de canais, tem superficial. Essa fórmula aqui, que é a fórmula universal, é o método racional. Isso aqui todo mundo tem que estar tatuado na mente, porque isso aqui cai em diversas disciplinas aí, que é eu sempre chamo do QCIA, que é a forma do método racional para você achar vazão. Aqui você calcula também vazão em bacias, tá? Por isso que é tão importante lá na aula de hidrologia, cobre muito isso aqui. Que é o coeficiente de escoamento, intensidade de chuva e área de drenagem. Isso aqui foi uma questão da prova do TCMS também. Não cobrava a fórmula, mas cobrava a definição do CIA. Tá vendo como é importante saber isso aqui? Aqui é a forma de Manning. Enfim, vamos falar então de drenagem. Drenagem superficial. Tá aqui. Tem vários tipos, né? Essas aqui, por exemplo, aqui ó, é um campo de futebol. É uma drenagem. Elas sempre levam em consideração o mesmo efeito, que é você drenar um meio que não é tão drenável, ou seja, um solo que não é tão permeável. Você cria um meio permeável, essa diferença de permeabilidade vai atrair a água, consequentemente, para o dreno, e aí você vai coletar essa água e expulsar para outro lugar. Aqui é uma manta geotêxtil, preenchida com brito graduado, né? A manta geotêxtil serve para não causar colmatação do filtro, né? A colmatação foi tema já de questão, porque a colmatação lá em tratamento de água de esgoto, colmatação dos filtros geralmente cai em questão de prova, pra você saber o que é. O que é? É um entupimento, né, dos filtros pelas partículas de sujeira ali, né? Partículas finas de solo também, que entope os filtros e, consequentemente, influencia na eficiência do filtro. Então, a manta geotêxtil é para evitar a colmatação dos filtros, né? A brita graduada aqui é o que vai fazer o papel do solo permeável, né? Ó, tá vendo esses tubos aqui, preto? Esses tubos pretos aqui, eles são perfurados, tá? Vários furinhos. Para quê? Para coletar água, tá? Coletar água eles podem ser furados só superficialmente aqui para coletar essa água, ou se não servir só como dreno também de coletor. Mas geralmente é perfurado e a água vai percolar através da brita graduada até chegar no tubo perfurado, e aqui dentro desse tubo perfurado ele vai-se embora para o lugar adequado. Conceito: drenagem superficial controla o nível do lençol freático através de drenos subterrâneos, removendo a água do solo sem afetar a superfície. Aplicação: solos com lençol freático elevado, áreas com drenagem natural deficiente. Aqui, ó. Isso aqui é uma parte mais importante. É o material. Pode ser feito de PAD, de PVC, cerâmica e concreto. Ali o que a gente viu é o PVC corrugado, né? O PAD é o mais comum, é durável e é flexível. PAD é geralmente é aquele tubo azul, para quem já viu por aí. Cerâmica, antigamente usava muito tubo de cerâmica, caiu em desuso porque, cerâmica é pesada, é difícil de trabalhar. Agora o concreto é frequentemente usado para drenagem, né? Galerias, né? Uma vazão maior. Profundidade de instalação de 80 a 1,20 m. Função é de rebaixar, né, o lençol freático. Espaçamento entre drenos vai depender muito da permeabilidade do solo, né? Aqui tem uma forma, mas não é cobrada.
As desvantagens, que é o alto investimento inicial, escavação e tal, né, mão de obra. Mas a vantagem é que é baixa manutenção, preserva a área produtiva, controle preciso do lençol freático, né? Tema recorrente sobre esse assunto. Conceito e princípio de drenagem subsuperficial, profundidade segura, que é de 0,80 a 1,80 m, 1,5 m. Tipos de dreno, material do dreno, o diâmetro, espaçamento entre drenos. O espaçamento é mais associado, que ele pergunta sobre solos arenosos e solos argilosos e tal. Isso lá na pavimentação, na norma do DENIT, tem o espaçamento para solos argilosos e solos arenosos. Na aula eu expliquei sobre isso, na aula de pavimentação. Dimensionamento da drenagem, isso aqui não é interessante, não cai muito. Operação e gestão de perímetros irrigados, que é o sistema de captação, o sistema de adução, a distribuição, a drenagem e a infraestrutura de apoio, né? É a manutenção, né? Barragem, posto de bombeamento, canais de tubulação principais, canais secundários e terciários hidrantes, coleta e condução de água excedente. Não cai muito. Planejamento e distribuição de água, que sim. Plano de cultivo anual, estimativa de demanda hídrica, balanço hídrico, programação de turnos de rega, controle de vazão, medição e cobrança, operação e estação de bombeamento, rodízio de bomba, que é aquela que eu falei, sempre tem duas bombas. Isso é questão de prova, sempre tem duas bombas, até em edifício também duas bombas, porque se uma entra em manutenção, a outra está funcionando. Estimação energética e tal. Aqui é mais do mesmo. Aqui é algumas operação e manutenção desses canais e tal. É mais para evitar a comatação lá que eu falei. Viabilidade econômica, isso aqui é mais para quem está querendo realmente implantar. E aí, finalizamos esse tópico de potencial hidrelétrico e falamos um pouco sobre irrigação, né? Lembrando que a aula teórica é para contextualizar os assuntos, que daí na aula de questões, aí sim a gente vê com que a banca cobra mais fielmente, a gente aprofunda mais no tema. Aqui é a aula teórica para te dar o panorama geral da matéria, o que vai ser estudado nas questões e o que pode vir a ser cobrado na prova. Aqui tem umas questões que eu tinha colocado, mas é sobre turbinas, manejo, tem uma aula especial só sobre isso, lá quando a gente fala de barragem. E lá a gente vai ver bem bonitinho sobre as turbinas, que é uma aula essencial e indispensável. Dito isso, até a próxima aula. Obrigado para quem ficou até aqui. A gente se vê na aula de questão desse tema.